Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli e venho aqui com mais um exercício da semana 4 de matemática, probabilidade estatística. Esse exercício 5. Antes de começar ele, eu já quero falar que eu não gostei nada desse exercício. Por quê? Porque esse exercício, para a gente conseguir chegar na resposta do gabarito, a gente tem que ficar tentando adivinhar o que o cara pensou na resolução. E não é assim que se faz matemática. Então, vocês vão ver durante a resolução que se a gente tomar outro caminho que seria possível, seria viável, a gente não chega na resposta do gabarito. Então, do jeito que foi feito o exercício, a gente tem que tentar adivinhar o que a pessoa que elaborou a questão pensou na resolução. O que é muito ruim, porque se você pensar de um outro jeito, por outro caminho, às vezes você pode chegar a pensar por um outro caminho, principalmente quando vai trabalhar com frequência, ok? Que a regra não é rígida, clara, você tem que fazer desse jeito, senão está errado. Quando você vai fazer uma tabela de frequência, você vai definir uma classe, né? Ah, se você não fazer desse jeito, está errado. Não, você tem que ver o melhor para o seu caso a caso, ok? Você vai ver que se a gente tomar alguns caminhos diferentes, a resposta não vai dar igual o gabarito. Vai dar diferente. Eu vou fazer do jeito que eu acho melhor, ok? Então a primeira forma que eu vou resolver é do jeito que eu acho melhor. E aí eu vou dar uma possível forma que a pessoa que fez o exercício pensou para chegar na resposta. Vou até colocar aqui ó, a resposta que está no gabarito é 0,15, ok? A resposta que eu fiz, montei a primeira vez, não deu 0,15. E aí eu fui testando várias outras formas até chegar numa forma de pensar que desse o 0,15. E eu vou mostrar uma possível forma de dar 0,15. Não dá para ter certeza que a pessoa pensou daquele jeito, mas é uma das possibilidades que deu o 0,15. Vamos ao exercício agora, vocês vão entender por que eu falei isso aqui antes de começar o exercício. Em um grupo relacionado à obesidade, um pesquisador mensurou o peso e a altura de um grupo de brasileiros de uma determinada região do Brasil. A tabela abaixo apresenta somente o peso de um grupo de 20 pessoas. Então está aqui o peso do grupo de 20 pessoas. Ele até já falou qual que é o N, né? O N é 20. Foram 20 pessoas aqui entrevistadas e pegou o peso de cada um. Qual é a frequência relativa da segunda classe? A frequência relativa da segunda classe. Então vamos começar pegando qual que seria a amplitude total. A amplitude total é a diferença do maior valor com o menor valor. O maior valor é o 100, não tem nenhum maior que ele. O menor valor é o 60, não tem ninguém menor que ele. Então a amplitude é pegar o maior valor, que é o 100, menos o menor valor, que é o 60, que dá 40. Aí a gente pode calcular a quantidade de classes que a gente chama de K, que é o quê? Que é a raiz de N. É o jeito que a gente aprendeu na aula. O N é 20. Vai ser raiz de 20. Raiz de 20, se você pegar raiz de 20, 4,47. 4,47, então eu vou arredondar aqui para baixo, que ele está mais perto do 4, né? Então eu arredondei para 4. Então meu K eu vou ter 4 classes, ok? Agora vamos pegar aqui. Professor, poderia pegar o 5? Seria um outro caminho viável? Seria um outro caminho viável. Não está errado você usar 5. Ok? Mas eu vou usar 4, que é o que está mais perto. Mas usando 5 também não chega. Nos testes que eu fiz também não chegou no 0,15. Vamos agora, que eu sei a quantidade de classes, vamos calcular a amplitude de cada classe. Lembra que a amplitude de cada classe é a amplitude total sobre a quantidade de classes. A amplitude total é 40. Quantidade de classes é 4. 40 dividido por 4 é 10. Ah, então vou pegar 10 e 4 e fechou? Não, não. Lembra que eu falei que tem que fazer um teste. Que teste que eu falei que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver se o H vezes o K é maior que a amplitude. Não pode ser igual, tem que ser maior. Não pode ser nem menor nem igual, tem que ser maior. Porque se eu pegar o tamanho de cada classe e multiplicar pela quantidade de classes, tem que caber todos esses valores aqui.
Então ele tem que ser maior que a amplitude. Se for igual a amplitude, ainda não dá certo, porque aí o último valor não vai estar incluso. Você vai ver que nesse caso aqui vai dar igual. Perceba ó, que se a gente trocar aqui o H por 10 e o K por 4, ele não é maior que a amplitude. Quem que é a amplitude? 40. Porque 10 vezes 4 é 40. É exatamente igual. Então isso daqui ó, não pode. Eu não posso pegar H10 e K40, e K4, porque 10 vezes 4 dá 40. Mas, professor, por que não pode 40? Vai dar certinho, não vai ficar ninguém de fora, vai ficar gente fora. Porque, olha só, se eu pegar e começar do menor valor, que é do 60, eu não posso começar depois, senão eu vou tirar os 60, né? Tem que começar pelo menos do 60. Posso começar antes do 60, depois não. Então o máximo é 60. Mas mesmo se eu começar do 60, ó, 60 anda 10, que seria o tamanho da classe, vai para 70. 70 anda 10 vai para 80, 80 anda 10 vai para 90, 90 anda 10 vai para 100. Ué, professor, mas todo mundo está nesse daqui, cuidado. Lembra que cada classe aqui é incluso, aqui não é incluso. Então aqui o 70 não está aqui, está no de baixo. Então essa classe aqui, o 90, é do 90 ao 100. O 90 incluindo, o 100 não incluindo. Então o 100 não está nessa classe. O 100, ó, esse 100 aqui está em qual classe? Desse jeito não está em nenhuma classe. Entendeu? Então, se eu colocar H4, H10, que é a amplitude de cada classe, e a quantidade de classes 4, não posso, porque aí vai ser igual a amplitude. O último elemento não vai estar em nenhuma classe. Então, qual que é a possibilidade? Ou eu aumento H, ou eu aumento K. Tá bom? Ou eu aumento H, vira 11, ou eu aumento o K, vira 5. Só que se eu aumentar o K e virar 5, essa conta aqui, ó, H vezes o K, fica H10 vezes o K5, que dá 50. Ele vai passar 10 da amplitude, vai ter 10 valores inúteis, vamos dizer assim, que não vão pegar ninguém, porque ele vai passar 10 da amplitude. Agora, se eu não aumentar o K, eu aumentar o H, vou aumentar 1 no H. O H vai virar 11. Aí, se você pegar aqui, H11 vezes o K4, ele vai ser maior que a amplitude. E 11 vezes 4 é 44. Ele vai passar só 4 da amplitude. Ok? Tem que passar, mas quanto menos passar é melhor. É melhor passar só 4 do que passar 10, porque passar só 4, só vai ter 4 valores ali que eu tenho certeza que não vai entrar ninguém. Agora 10, eu tenho 10 valores que não vai entrar ninguém. Então é bem melhor aumentar o H1, ok? Do que aumentar o K. Só que se você aumentar o H1, o que acontece? Não vai dar esse resultado de jeito nenhum. Porque olha só, vamos continuar fazendo do jeito que eu faria, da melhor forma para mim. Ó, agora H vezes K, ou seja, a amplitude de cada classe vezes a quantidade de classe, deu 44. Passou quanto da amplitude total? Passou 4. Então o que eu vou fazer? Se eu começar a primeira classe no 60, que é no menor, a última classe vai ficar 4 para frente do 100. Então o que eu vou fazer? Para ficar mais simétrico, eu vou deixar 2 antes do primeiro. Desses 4 que passou, eu vou deixar 2 antes do primeiro e 2 depois do último. Tá? Então, em vez de começar no 60, eu vou começar 2 antes, vou começar no 58. E aí você vai ver que vai acabar 2 depois do último, no 102. Olha só, antes do 60, vou passar aqui 2 antes, 58. Qual que é o tamanho de cada classe? 11, né? 58 aumenta 11, dá 69. 69 aumenta 11, dá 80. Depois o outro começa no 80, né? O 80 aumenta 11, dá 91. E o outro começa no 91, aumenta 11, dá 102. Então perceba, ficou 2 antes do último e 2 antes do primeiro, né? E 2 depois do último. E perceba que é o seguinte, ó, o 69 não está aqui, está aqui. O 69 está incluso nesse, o 80 está incluso nesse, não de cima. O 91 está incluso nesse, não de cima. E aí eu faria a conta aqui para calcular a frequência. Vamos fazer a conta aqui para calcular a frequência? Então, vou riscando aqui, ok? E eu vou anotando quantos que vai estar em cada classe. Então, por exemplo, o 60, vamos colocar aqui, ó. O 60 está nessa classe, o 63 está nessa classe, o 85 está nessa classe, o 100 está na última,
O 95 tá na última. O 91 tá na última. Cuidado que não tá aqui, tá aqui. O 72 tá na segunda. O 65 tá na primeira. O 68 tá na primeira. O 71 tá na segunda. O 80 tá aqui, ó. Cuidado que o 80 tá aqui. O 84 tá aqui também na terceira. 91 tá aqui na última, né? O 90 já não, o 90 já tá na terceira. O 98 também tá na última. O 69, ó, o 69 tá o qual? Nesse daqui, né? Aqui é não incluso, aqui é o 69 incluso, tá aqui. O 77 tá aqui também. O 99 tá aqui na última. O 83 tá aqui. O 88 tá aqui também. Então, isso daqui seria o quê? Essa é a frequência absoluta. A frequência absoluta. Se fosse calcular a frequência relativa, ele quer a frequência relativa da segunda classe. A segunda classe é essa. A frequência relativa seria 4 dividido pelo total de dados observados, que é 20. 4 dividido por 20 dá 0,2. Não deu nenhuma resposta. Ok? Tá aqui. Professor, mas você começou no 58, né? Não poderia começar no 60 e deixar os 4 para depois? Não daria ainda 0,15? Não. Então não poderia começar no 59, um antes, e deixar 3 depois? Não daria 0,15? Não. Então não poderia colocar 3 antes do 60? Olha só quantas possibilidades possíveis. 3 antes do 60 e 1 depois do 100? Não daria 0,15? Não, nesse caso aqui, se eu não me engano, eu fiz a conta, daria esse daqui, o 0,25. Se você coloca 3 antes do 60 e 1 depois do 100, dá o 0,25, que é outra resposta que está aqui. Ou se você coloca os 4 antes do 60, começa lá no 56, aí não pode, porque você não pode terminar no 100, né? Porque se você termina no 100, não entra o 100. Mas no caso, você pode colocar 3 antes e 1 depois. Se você colocar 3 antes e 1 depois, ainda é possível, é viável. Só que entra no 0,25. Então você percebe que são várias possibilidades, que não está errado você resolver desse jeito. E tem algumas que dá até o 0,25. Vocês entenderam agora por que eu não gostei dessa questão? Você tem que adivinhar o que a pessoa fez. Agora, como eu prometi, ó, essa é a forma que eu faria esse exercício. Ok? Você viu que eu segui o caminho, eu fui optando, né? Eu preferi aumentar o H do que o K, por uma justificativa. Eu preferi começar no 58, por uma justificativa, para ficar 2 para trás e 2 para frente, né? Tudo isso eu expliquei por que eu fiz esse caminho. Uma possibilidade que o redator desse exercício teve na hora de resolver foi o seguinte, em vez de aumentar o H, ele manteve o H10 e aumentou o H para 1. O K foi 5. Essa é uma outra possibilidade. Professor, se você fazer desse jeito, 5 e 10 dá certo? Dá certo se você começar a primeira classe no 60, porque ainda, se você pegar 5 vezes 10, dá 50. 50 passa 10 do 40. Né? Então o que você poderia? Você poderia começar no 55 e ir até o 65, é uma possibilidade. Como passa 10, eu posso colocar 5 antes e 5 depois. Se você começar a primeira no 55, agora o tamanho é 10. A outra vai terminar no 65. Então a segunda vai começar no 65 e terminar no 75, né? Vamos fazer a conta do 65 até o 75? Ó, vamos só contar ele. 65 até 75. Esse não entra. Esse entra, que é o 72, entra. O 65 entra. O 68 entra. O 71 entra. Aqui não entra, não entra, não entra, não entra. 69 entra nisso daqui. 77 não entra, não entra. E se você fazer 5 dividido por 20, vai dar quanto? 0,25. Que era essa outra resposta. Ok? Só que, se a gente, ok? Chegou nesse caso, deu 40. Tinha que aumentar o H ou o K. Aumentou o K para 5. E não quis dividir essa sobra um pouco antes do primeiro, um pouco depois do último, quis começar no primeiro e deixa a sobra tudo para o final, aí sim bate o resultado.
Aí a primeira classe aqui, ó, vou até colocar aqui, ó, uma outra, essa é a outra possibilidade. Eu vou colocar aqui, ó, essa é do Douglas, do professor Douglas, né? Essa daqui eu não sei de quem que é da pessoa que fez o exercício, pensou, talvez, eu coloquei a demonstração porque talvez pensou desse jeito, não dá para ter certeza. Pode ter uma outra forma de pensar que deu essa resposta 0,15, não dá para ter certeza. Mas olha só, se a gente começar no 60, só para lembrar, aqui eu estou usando o K5 e o H10, tá? Então, ou seja, em vez de aumentar o H, eu aumentei o K. E eu vou começar a primeira classe dos 60. O tamanho de cada classe é 10. Então, a primeira classe é dos 60 até o 70. A segunda é do 70 até o 80. A terceira é do 80 até o 90. A outra é do 90 até o 100. São 5 classes, né? A outra é do 100 até o 110. Perceba, deixa eu colocar esse 100 certo aqui. 100. Perceba que aqui, ó, essa última classe aqui só vai ter um cara, que é o 100, né? Mas vamos fazer a contagem aqui dessa segunda classe, que ele pede da segunda classe. Essa segunda classe, entre os 70 e 80, vamos ver. Não, nenhum está entre os 70 e 80. Não, aqui está entre os 70 e 80. Vamos continuar. Não, esse está entre os 70 e 80. Cuidado que o 80 não é incluso, né? Viu? 80 não é incluso, então esse não entra. Não. Esse está entre os 70 e 80. Não. 3. Aí sim, se você pegar 3 sobre 20, vai dar o 0,15, né? Que é a resposta que o gabarito está aceitando. Então, vocês viram que se eu pensar um pouquinho diferente, que não vai estar errado, já não vai bater a resposta. Por isso que eu não gostei desse exercício, né? É muito difícil você colocar um exercício para falar assim, ó, qual que vai ser a classe tal. Aí a pessoa tem que pensar igualzinho a pessoa que resolveu. Não. Eu acho melhor a pessoa assim, dar a classe e aí faz um outro exercício, pede média, pede mediana, né? Variância. Nesse caso aqui, esse exercício eu realmente não gostei, expliquei aqui por que eu não gostei. Né? Eu não poderia pegar o H10 e o K44, lembrando, porque senão o 100 não entraria em nenhuma classe. Ou eu aumento o H para 1, que é o que eu prefiro, ou eu aumento o K para 5. Né? Professor, eu poderia ter aumentado o K para 5 de primeira e fazer 40 dividido por 5? Dá. Aí 40 dividido por 5 dava 8. Aí 8 vezes 5 dá 40, dava exato. Então você teria que aumentar. Né? Ou aumenta o K mais uma vez, ou aumenta o H mais uma vez, mas aí tem um monte de caminhos viáveis, né? A gente viu um caminho que não bateu a resposta, então eu acho que já esse exercício, na minha opinião, deveria ser anulado, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueçam, próxima aula, mais uma resolução comentada. Abraços!